Fechou já? Começar então essa gravação. Galera, qualquer coisa, às vezes o som dá interferência, às vezes eu falo e aí pode ser que dá um delay, vocês não consigam ouvir. Pode falar, tá? Não tem problema, pode interferir, pode mandar mensagem sem problema algum. Hoje não deu para fazer no YouTube, o YouTube tava meio que travando para fazer a transmissão ao vivo, mas eu vou fazer por aqui é bom porque vocês conseguem interagir. Lá no YouTube vocês conseguem só comentar. E às vezes é bom a gente conseguir interagir com o aluno, né? Eu falo que, pô, no YouTube eu tô me sentindo até um pouco carente, que parece que eu falo sozinho. Aqui é bem melhor, né? Então vamos lá, galera. 20/8, a gente vai ter uma linha aí de inquérito policial, por mais que seja um tema batido, que eu já comentei várias vezes com os senhores, muitos alunos aí, às vezes tira dúvida comigo pelo WhatsApp, e eu vou lá, comento, às vezes gravo um áudio bem longo, mas eu tinha observado aqui que faz um bom tempo que a gente não trabalha uma aula desse assunto, né? E aí eu fiz uma enquete lá com os senhores escolheram o direito processual penal, como tem muitos concursos aí que estão por vir, resolvi fazer inquérito policial por ser um tema batido, por ser um tema que a gente não trabalha há muito tempo, e também por ser um tema que teve algumas alterações aí, e às vezes a gente acaba esquecendo dessas alterações, tá bom? Vai ser uma aulinha bem bacana, eu vou trabalhar com a teoria, depois eu vou vir com 7 questões, tá bom? Eu não quero aqui ocupar muito tempo dos senhores, beleza? Vai ter artigos que eu vou passar, que eu não vou fazer a leitura por completo, porque os senhores podem muito bem abrir lá o site do Planalto e fazer a leitura do artigo, tá? Minha intenção aqui não é ficar lendo letra da lei com os senhores, não. Eu quero passar aqui pelos pontos mais importantes. Então, eu não vou enrolar, não vai ser aquela aula enrolada, beleza? Então, vamos lá. Primeira observação aqui. É um procedimento administrativo que tem por objetivo colher elementos de informações necessários para elucidar a materialidade e autoria delitiva. Para quem trabalha na Polícia Civil como eu, sabe que isso aqui é o nosso ramo, tá? O trabalho da Polícia Civil se resume a o quê? Investigar, tá? Não sei quem é que sonha aqui entrar na Polícia Civil, mas sempre foi meu sonho. Sempre foi meu sonho entrar na Polícia Civil. E quando eu entrei na Polícia Civil, que eu tomei posse, a delegada geral falou, né, lá na frente, qual que é o papel da Polícia Civil, né? O que a Polícia Civil tem que entregar para a sociedade, né? E ela falou assim, investigação de qualidade. Então, galera, aqui no inquérito policial, a gente não fala em prova, a gente fala em elementos de informação. Por quê? Porque para ser prova dentro do processo penal, a gente precisa passar pelo crivo do contraditório e ampla defesa. E aqui, nos elementos de informação, vocês vão ver que o contraditório e ampla defesa é exceção. Pode ter algum procedimento ou outro que a gente tenha o contraditório ampla defesa aqui dentro, é muito raro. A gente vai ter, na verdade, o contraditório ampla defesa de forma diferida que a gente fala, né? Que é aí uma situação em que a pessoa está doente, ou a pessoa está em estado terminal, né? E aí eu acabo tendo que fazer aquela prova antecipada, repetitiva, né? Que a gente tem ali dentro do processo penal. Mas aquilo é exceção, aquilo não é regra, tá? Então, a primeira informação que vocês têm que ter é essa. Ele tem um caráter inquisitório, diferente de caráter acusatório, justamente porque a gente não vai respeitar o contraditório ampla defesa, beleza? Não há aqui a necessidade de eu, um exemplo, eu vou lá, eu faço uma interceptação telefônica e eu aviso para o cara, ou eu viro para ele e falo assim, a gente fez uma interceptação que deu assim, 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 você tem um prazo de tantos dias para se defender. Cara, não existe isso aqui, tá? Isso aqui é inquérito policial, é um caráter meramente inquisitório. E ele é presidido pelo delegado de polícia. Galera, vamos lá. O inquérito policial, ele vai estar ali para a gente do artigo 4º ao 23 ou 24, eu não lembro agora. Não sei se é 23 ou é 24. Ali dentro do nosso Código de Processo Penal. E aí, o que vocês precisam ter atenção aqui? Eu pontuei em todos esses artigos aquilo que às vezes a banca gosta de mudar, gosta de trocar uma palavra pela outra, ou gosta de confundir o aluno ali durante a prova, né? Então, alguns artigos aqui eu vou ler com vocês, eu vou fazer algumas observações, tá?
E eu vou falar como que a banca gosta de cobrar aí. Artigo 4º aqui, ó. A Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais de sua autoria. Nada mais é do que falando ali do trabalho da Polícia Civil ou Polícia Federal aí no âmbito da União. A competência definida nesse artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função. Galera, o que, que as bancas gostam de mudar aqui? Primeiro, circunscrições. Elas gostam de colocar jurisdições, tá? Circunscrições aqui, ó, gosta de colocar jurisdições. E, às vezes, muda esse polícia judiciária, às vezes coloca polícia administrativa, polícia militar, depende do concurso, tá? E essa parte do parágrafo único, ele coloca excluirá, né? Então, esse não aqui, ó, eles gostam de tirar aí, dependendo da prova, beleza? Então, muita atenção com essa letrinha da lei, porque quando cai esse artigo, cai exatamente a letra da lei, beleza? Uma diferençazinha aqui que vocês têm que ter em mente, a diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária. Galera, isso aqui cai muito. Teve uma prova, se eu não me engano, foi de Rondônia, que teve uma questão discursiva para delegado de polícia cobrando isso aqui. A diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária, né? Queria que o candidato apontasse e desse exemplos, né? Desses tipos de polícia. Vamos lá. Uma polícia judiciária, eu acabei de falar para os senhores, seria a polícia civil, né? Polícia onde eu trabalho. E uma espécie de polícia administrativa seria a polícia militar. Galera, qual que é a principal diferença entre essas duas? Galera, a principal diferença. Primeiro, a polícia administrativa, ela vai atuar para deixar, para evitar o crime. Né? Então, a gente fala que ela tem um caráter meramente preventivo. Óbvio que, às vezes, a polícia militar vai exercer o caráter de polícia judiciária, né? Mas, assim, bem raro, é uma exceção. E, mesmo assim, alguns doutrinadores falam que isso não seria um caráter de polícia judiciária porque ela não investiga, tá? E a polícia judiciária, o que que é? Ela tem um caráter mais o quê? Repressivo. Então, eu vou atuar quando o crime já foi cometido, né? Uma coisa que a gente fala muito, né? Agora que eu tô fazendo plantão. Tudo desemboca na polícia civil, né? A PM tá na rua, a PM tá fazendo uma blitz, ela pega o cara numa blitz, no bafômetro lá. O que que ela vai fazer? Leva pra polícia civil, né? A PM tá na rua, ela pega um cara, né? Aborda ele, ele tá com a arma na cintura. Ô fulano, você tem porte dessa arma? Não, tá totalmente irregular. Vai desembocar na polícia civil. Então, a polícia militar, a gente fala que basicamente a única coisa que eles fazem sozinhos é a aplicação de multas, né? E dependendo do caso, se essa aplicação de multa também for um crime, como por exemplo, a de dirigir embriagado, que o cara vai responder na esfera administrativa e também na esfera penal, ele vai também levar para a polícia civil. Então, nós somos uma polícia investigativa, nós somos uma polícia repressiva, que atua após o cometimento do crime. Óbvio que nós temos também atuações preventivas, como, por exemplo, a polícia comunitária, que a gente vai nas escolas, às vezes dá palestra, né? A gente participa também de alguns estados, tem a polícia mirim, que aí atua todas as forças de segurança pública, que faz esse trabalho preventivo para evitar que o crime ocorra, mas o nosso trabalho, ele não é esse, essa é a exceção, tá? Aí eu deixei uma observação para vocês, que é a polícia administrativa fazendo a lavratura de TCO, tá? Isso daqui é uma coisa nova, né? Não por conta de que é recente, não, mas é uma coisa que a doutrina, a jurisprudência não permitia. E hoje já é pacificado. Então, o que que acontece? Vocês sabem que a polícia civil, ela pode ter ali o procedimento, o inquérito, ela pode ter um TCO, ela pode ter um ato infracional, né, que a gente chama de AINF ou BOC, né, que é um procedimento voltado ali para os menores de 18 anos, que ele vai responder no âmbito do ECA, tá? E assim, galera, o que que é o TCO? O TCO, ele vai atuar em quê? Nas infrações de menor potencial ofensivo, que é o quê? Os crimes com pena máxima de até 2 anos, tá? E as contravenções penais. Então,
Quando o delegado de polícia se depara com um caso desse, ele vai mandar instaurar um TCO, certo? Só que esse TCO, galera, também pode ser feito pela Polícia Militar. Vou dar um exemplo para vocês. A Polícia Militar está em ronda ostensiva e avista um motoqueiro. Dá a voz de parada para ele e ele não para, né? Aí ele correu da polícia. A polícia parou ele, né? Fulano, você tem carteira? Tenho. Fulano, assopra o bafômetro aqui. Assoprou. Não tem nenhum índice de embriaguez, né? A moto dele está em dia, tá tudo ok. Ele vai responder por um crime de desobediência. Beleza. Desobediência é uma pena baixa, que cabe TCO. A Polícia Militar pode muito bem levar ele para o quartel, fazer o boletim de ocorrência e lavrar o TCO e mandar para o judiciário. Normal. Assim como a civil faz. Não há necessidade dele levar o procedimento para a Polícia Civil. Da mesma forma é com a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiro Militar. Todos eles podem lavrar o TCO, tá? Só uma observaçãozinha aí que às vezes a gente deixa passar em branco, mas é de grande valia eu falar para vocês. Então vamos lá. Ó, aqui eu deixo um ponto bem importante, que é sobre a instauração obrigatória de inquérito policial dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Galera, quando eu falo obrigatório, não quer dizer que eu tenho que instaurar o inquérito para o Ministério Público poder oferecer a denúncia. Não. Quando eu falo obrigatório, é que eu tenho que instaurar inquérito ao invés de TCO. Um exemplo, né? É como se fosse algo obrigatório ali ser o inquérito. Não pode ser o TCO, tá? Por que eu gosto dessa observação aqui? Porque eu tô vendo ela cair demais no concurso. Essas exceções aqui. Porque o que acontece? Os crimes do CTB, que é os crimes de trânsito, né? Eu tenho uma previsão lá no artigo 291, que ele vai falar que os crimes de trânsito, cuja seja o de lesão corporal culposa, eu vou aplicar os dispostos 74, 76 e 88 da 9.099 de 95, que é a Lei do Juizado Especial. Nada mais é aquele instituto de transação penal, né? Aquelas coisas que eu tenho lá no JEC. E aí, o que acontece? Ele coloca aqui, ó, que eu não vou aplicar esses institutos se... Ele coloca exceção aqui, ó. Se o agente estiver... Aí ele coloca essas 3 hipóteses. E aqui, no parágrafo 2º, ele ainda coloca o quê, ó? Nas hipóteses previstas no parágrafo desse artigo, deverá, uma obrigatoriedade, não é a faculdade do delegado de polícia, ser instaurado inquérito policial, ou seja, o delegado de polícia tem que instaurar inquérito, não pode ter TCO, para a investigação da infração penal. Então, aqui são 2 observações. Primeiro, eu não aplico os institutos despenalizadores da Lei 9.099 de 95. E 2, eu instauro o inquérito policial de maneira obrigatória, não podendo instaurar TCO. Quais são essas 3 hipóteses? Primeiro, influência de álcool. O cara cometeu lesão corporal culposa sob a influência de álcool, inquérito policial de maneira obrigatória, não podendo aplicar os institutos despenalizadores da 9.099 de 95. 2, participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizado pela autoridade competente. É o cara que fica empinando na rua. Tá empinando na rua, tá dando uma de bonitão, atropela uma criança, né? Lesão corporal na criança, inquérito policial de maneira obrigatória. 3, transitando a velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora. A via é de 60, o bonitão tá de 120, né? Causou lesão corporal em uma pessoa. Instauração de inquérito policial obrigatório. Então, nessas 3 hipóteses, eu não vou instaurar o TCO, eu vou instaurar inquérito, e eu não vou poder aplicar os institutos despenalizadores da 9.099 de 95, tá? Uma observação muito importante aqui. Muito atento aí, tá? Eu vou deixar esse material para você estudar. Então, vamos lá. Artigo 5º. Galera, nada mais é do que uma das características do inquérito policial, que o delegado pode instaurar de ofício, é a característica aí que a gente chama de oficioso, né? E ele também pode ser iniciado aí mediante a requisição da autoridade judiciária, do Ministério Público, a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representar, que é o que a gente vai falar ali das ações penais, né? A gente tem a pública condicionada,
que aí no caso eu preciso de representação, a incondicionada eu não preciso de representação e a privada também eu preciso. Então, assim, galera, o que vocês têm que ficar atento aqui, ó? Essa parte aqui, ó, mediante requisição de autoridade judiciária, assim, depois do pacote de crime, muita gente criticou essa frase, né? Ah, como assim o juiz pedindo para instaurar inquérito policial? O nosso sistema, ele é um sistema acusatório. Depois do pacote anticrime, isso ficou previsto de maneira expressa no Código de Processo Penal. Só que assim, galera, há algumas exceções em que isso pode acontecer, né? Vamos pegar uma situação seguinte. Eu sou um juiz, tá? E aí eu me deparei com a seguinte situação. Eu descobri que tinha um oficial de justiça que trabalha comigo, que ele estava simplesmente, entre aspas, chegando nas pessoas que ele sabia que estava com processo em curso naquela comarca e virava para essas pessoas e falava assim: fulano, eu sei que está rolando um processo lá contra o seu filho, contra a sua filha. Se você me pagar aí R$ 2.000, eu converso com o juiz, que ele é meu amigo, e ele arquiva aquele teu processo lá da tua filha, do teu filho, né? E aí, caso os senhores não saibam, isso é o crime de... Alguém sabe que crime é esse? Vamos lá, quem está estudando? Vamos lá, que crime é esse, galera? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou, entre aspas, influindo, né, na decisão ali, no trabalho ali, de membro do Poder Judiciário. Só que, olha a observação, esse membro do Poder Judiciário, ele nem sabe o que está acontecendo. Só que para a pessoa é como se, né, o cara soubesse. Então, na verdade, é uma coisa assim que quem está praticando é aquele servidor, o juiz não tem nada a ver com isso. Na verdade, a maioria das vezes o juiz nem sabe, né? Alguém sabe que crime é esse? Não? Exploração de prestígio, tá? Tem uma diferença lá dentro dos crimes contra a administração pública, que um vai falar que ele tem que ser membro do Ministério Público, do Poder Judiciário, e eu não lembro se é da advocacia pública ou algo assim. E o outro pode ser qualquer tipo de servidor público, tá? A exploração de prestígio de maneira obrigatória tem que ser esses membros, não pode ser uma pessoa comum. É como se fosse aí um crime especial. Galera, aí o juiz, o que ele faz, né? Ele junta ali as provas que ele tem, faz uma requisição para o delegado de polícia. Delegado de polícia, instaura um inquérito policial contra esse cara aqui, que ele está praticando o crime de exploração de prestígio, né? Então, observa comigo que é um caso, querendo ou não, que a autoridade policial está pedindo para instaurar um inquérito. Muita gente fala mal, muita gente julga, falando que o nosso CPP ele é acusatório e o juiz não poderia fazer isso. Mas observa que é como também, gente, se a gente fosse olhar para o juiz e falasse assim, pô, o juiz está dando uma notícia para o delegado de polícia de algo que aconteceu ali na comarca dele, às vezes com um servidor que trabalha com ele, e ele, entre aspas, não está mandando o delegado de polícia fazer nada, ele apenas está noticiando um fato, né? Uma notícia de fato. E qualquer pessoa poderia fazer isso, né? Então a gente pode olhar também nesse sentido. Então vamos lá. O requerimento que se refere no inciso 2 contará sempre que possível. Aí isso aqui, galera, é o que precisa ter nessa requisição, né? Narração do fato, individualização do indiciado, nomeação das testemunhas. Isso aqui nada mais é para o delegado de polícia embasar ali o inquérito policial dele, para ele poder oferecer o relatório final e enviar ali para o Ministério Público, tá? Aí, ó, um artigo muito importante é esse aqui, ó. Esse daqui sempre cai, né? Do despacho que indeferir o requerimento de abertura do inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Eles colocam todo tipo de gente aqui, menos o chefe de polícia, para tentar confundir os senhores, tá? Eles vão colocar delegado regional, às vezes coloca Ministério Público, Poder Judiciário, mas não, galera. O recurso ele vai para o chefe de polícia, tá bom? Muita atenção em relação a isso. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública, ó, eles mudam aqui, coloca privada, mas o artigo está falando pública. Muita atenção na letra da lei, né? Poderá, é uma faculdade, tá? É uma faculdade, diferente de mim, policial. Eu, policial Marise.
Se um aluno meu vier para mim e falar assim, professora, vamos supor que é uma aluna, eu tô sendo agredida dentro de casa, mandou um monte de foto para mim das agressões, mandou um áudio, né, do esposo agredindo. Eu não tenho essa faculdade, eu devo comunicar esse crime, tá? Eu devo, mesmo que seja de maneira anônima, às vezes eu não quero me comprometer, mas eu devo relatar aquilo ao meu chefe, ou às vezes fazer um boletim de ocorrência e enviar para a unidade, tá? Eu sou policial. Eu não tenho essa faculdade, a minha obrigatoriedade, da mesma forma um flagrante, né? Que vocês sabem disso. Então, essa comunicação pode ser verbalmente ou por escrito. Muitos concursos colocam aqui apenas por escrito, apenas verbalmente, mas não, é os dois, tá? Comunicar à autoridade policial e esta, verificando a procedência das informações, mandará instaurar um inquérito. Então, essa instauração do inquérito não é automática. O delegado de polícia vai analisar as informações que ele tem ali e ele vai mandar instaurar, tá? Aí vem esses artigos aqui, né? O inquérito nos crimes em que a ação pública depende de prestação não poderá sem ela ser iniciado. Isso aqui cai muito. Eles colocam poderá, eles tiram não, né? E nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tem a qualidade parental. Então, não cabe ao delegado de polícia iniciar ali um procedimento, por exemplo, de calúnia, sem a pessoa querer, né? Ele não pode de ofício. Então, tem que ter o requerimento da parte. Aí, o artigo 6. Galera, artigo 6 eu não vou ler com os senhores. O que os senhores têm que saber? Primeiro, deverá, não é poderá. Óbvio que na prática não é assim, tá? Na prática, na verdade, quem vai no local de crime são os investigadores, quem isola são os investigadores, quem tira as fotos, quem faz o relatório, né? Quem faz o flagrante. Agora, vai ser nós também, porque a gente vai mudar, o nosso cargo vai mudar, o nosso cargo vai unificar. Escrivão investigador vai ser tudo uma coisa só, né? Apesar que eu exerço os dois, então eu faço relatório da mesma forma que eu faço um flagrante. Eu exerço os dois porque eu aprendi a exercer os dois. E eu aprendo muito com isso, né? Mas as carreiras vão unificar e todo mundo vai ter que saber fazer tudo, né? Então, aqui é tudo que o delegado tem que fazer depois que ele tiver conhecimento da prática de um crime. Um exemplo, homicídio. O que ele vai fazer? Ele vai no local, vai apreender os objetos, vai colher as provas, vai ouvir o ofendido, indiciado, proceder ao reconhecimento de pessoas, caso caiba, né? Determinar o exame de corpo de delito e a identificação também, caso não possa fazer. Vai analisar a vida pregressa, vai fazer o indiciamento desse cara, né? Vai fazer o interrogatório, beleza? Que é tudo que ele faz ali depois que ele descobre a prática de um crime. Aí vem o 7º. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá, é uma faculdade, tá? Proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contrarie a modalidade e a ordem pública. Galera, é o seguinte aqui. O que eu tenho para falar em relação a isso com vocês? Muita atenção. Por quê? Aqui, o que cai muito? Primeiro, desde que essa não contrarie a modalidade da ordem pública, eles mudam. Podendo contrariar a moralidade e a ordem pública, eles mudam muito. E eles colocam também que necessita de autorização do Ministério Público, necessita de autorização do Poder Judiciário. E não precisa de autorização de ninguém, tá? É uma faculdade de delegado de polícia, não precisa pedir autorização para ninguém para poder fazer, desde que ele respeite a moralidade e a ordem pública. Por exemplo, eu vou fazer uma reprodução simulada dos fatos de um crime de estupro? Não, né, galera? Não cai bem, né? Então, muita atenção em relação a isso. 8º. Isso aqui ele vai falar da questão da prisão em flagrante, né? Vocês têm que olhar ali no capítulo 2 do título 9, né? Vai falar ali sobre a parte da prisão em flagrante. O 9º vai falar da característica do inquérito policial que ele tem que ser escrito, né? Vocês sabem que o inquérito policial, ele é escrito, tá? Vocês não podem confundir a questão do escrito, aquela diferença entre o procedimento físico e o digital, porque por mais que hoje
a maioria das polícias adotem o procedimento digital, ele continua sendo escrito. A gente ouve as pessoas digitando, compareceu nessa unidade policial, fulano de tal, apresentou o preso tal, na hora tal. É tudo escritinho, tá? Não é bagunçado, não. Artigo 10 vai falar dos prazos, tá? Eu coloquei uma tabela de prazo aqui nessa aula, uma tabelinha muito bacana, vocês vão gostar muito, tá? E aqui vai falar do relatório final, né? Que é onde a autoridade policial faz o relatório final e ela vai enviar esse relatório para o juiz, beleza? Aqui tem uma divergência também, porque fala que é para o Ministério Público, porque hoje o detetor da ação penal é o Ministério Público, mas depois, quando a gente tiver uma linha sobre o juiz das garantias, eu vou explicar isso aqui melhor para os senhores, né? Teve uma mudança, mas aí o STF foi lá, né? E aí teve uma nova interpretação, enfim. Não vou entrar nesse mérito agora, beleza? Vamos falar dos prazos aqui. Coloquei uma tabelinha bem bacana. Galera, o que vocês têm que ficar atentos em relação à prazo de conclusão do inquérito policial? Primeiro, vocês têm que distinguir entre réu preso e réu solto, tá? Porque vai ser diferente. E depois, vocês precisam identificar de que crime estamos falando. Crime comum, economia popular, lei de drogas, justiça federal, a prisão temporária em relação aos crimes hediondos e o crime militar. O que seria o crime comum, galera? É tudo que não é o que está lá embaixo. Então, tudo que não é crime envolvendo economia popular, lei de drogas, justiça federal, prisão temporária em crimes hediondos e crime militar, é crime comum, tá? É uma exclusão. Isso daqui, na verdade, é um caráter meramente subsidiário, tá? O que não couber lá embaixo, vocês colocam aqui. Beleza? Então, vamos começar de baixo para cima. Crime militar. O cara tá preso 20 dias, o cara tá solto 40, podendo ser prorrogável por mais 20. Observa que o prazo do réu preso sempre é menor. Óbvio, gente, o cara tá preso. O cara tem que ser cerceado da liberdade dele. Eu não posso estabelecer o mesmo prazo do cara preso e solto. Porque quem tá preso tá com restrição de liberdade, tá? Tenha atenção em relação a isso. Na prisão temporária envolvendo crimes hediondos, primeiro, o prazo da prisão temporária é de 5 dias. Essa é a regra, tá? Se você pegar a lei de prisão temporária, tá lá, 5 dias. Quando envolve crime hediondo, é 30, tá? Galera, aqui cabe hediondo e equiparado, beleza? Fica atento em relação a isso. Justiça Federal, o cara tá preso 15, sendo prorrogável mais 30, e o cara tá solto 30. 15 prorrogável mais 15, né? E o cara tá solto 30. Lei de drogas. Esse aqui é os dois maiores prazos, que é 30 e 90. Professora, por que quando o cara tá solto é um prazo muito grande na lei de droga? Porque eu preciso de uma coisa chamada laudo. Por que quando o cara tá solto, né, na lei de drogas, quando o cara tá preso, é 30 dias? Muito maior do que o crime comum aqui, ó, porque precisa de laudo. E o laudo não fica pronto da noite pro dia. Depende muito, né? Dependendo aqui às vezes fica pronto rapidão. Mas, enfim, a gente faz o flagrante ali na lei de drogas com laudo preliminar, tá? Simplesmente você olha, você cheira, você atesta que é droga, faz ali com seu coleguinha, né? E aí, você já envia aquilo ali para a Politec. A Politec vai fazer o laudo definitivo. Quem faz o laudo definitivo são os peritos, né? E às vezes pode demorar. Por isso que o prazo é tão longo assim. Economia popular, 10, tanto faz preso ou solto, né? E crime comum, 10 dias prorrogável por mais 15 e 30 dias solto. Óbvio que esses 30 dias aqui não é 30 dias, né, galera? Geralmente é bem mais. Só que vocês têm que lembrar que tem jurisprudência que atesta que não se pode ter um inquérito policial com prazo muito longo, tá? Ele não pode se estender ali de maneira temerária para prejudicar o investigado, né? Então, eu já vi aí decisões aí que falou justamente nesse sentido, né? Que o prazo estava muito esgotado. Eu não lembro agora qual era o crime, eu só sei que foi um prazo de 8 anos, que tinha 8 anos que aquele inquérito estava rodando, né? E aí o judiciário, ele realmente veio ali pegando firme em relação a esse prazo.
Então, óbvio que vai ter várias prorrogações ali com o réu solto, vocês sabem disso, né? O delegado vive pedindo aí dilação de prazo, mas esse prazo precisa ser respeitado, tá? Não é bagunçado também, não. Então, depois vocês dêem uma olhadinha nessa tabela aqui, que ela é muito importante, tá? Recorta aí e coloca no quarto de vocês. Vamos lá. Ó, isso aqui não o que eu quero frisar com vocês nesse ponto aqui primeiro, o artigo 12, que cai bastante, tá? O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base um ao outro. Vira e mexe, isso aqui cai, tá? Vira e mexe, cai isso aqui. Eles trocam. Como que eles colocam? O inquérito policial não acompanhará a denúncia ou a queixa. Eles mudam. Ou eles colocam, o inquérito policial acompanhará a denúncia ou a queixa. Independente de servir de base uma a outra. Eles gostam muito de mudar, tá? Então, fica atento aqui em relação a isso. O artigo 13 nada mais é do que a competência aí da autoridade policial, né? O que o delegado de polícia tem que fazer, né? Então, ele vai fornecer ali as informações necessárias em relação às autoridades judiciárias, vai realizar diligências, quando requisitados pelo juiz ou Ministério Público, vai cumprir os mandados, né, de prisão. Isso aqui é a parte melhor, é aqui que a gente participa, né? Representar acerca da prisão preventiva, isso aqui também é muito bom, porque aí o delegado representa, a gente vai lá e cumpre, né? É a parte mais bacana aí de ser policial civil. E aí, galera, aqui também, que é uma das competências do delegado de polícia, que são os artigos 13A e 13B, tá? Eu não vou ler esse artigo com vocês, porque eu fiz um quadro, depois vocês fazem a leitura, coloquei aqui até o que é importante, o que não é, dos prazos, e aqui eu vou entender esses dois artigos com vocês através desse quadro que eu fiz, tá? Isso aqui eu fiz há muito tempo, eu lembro que eu fiz um fichamento sobre isso, eu estava estudando para o concurso da Polícia Civil de Goiás, tá? Faz um tempão. E aí eu aperfeiçoei esse quadro e coloquei aqui para vocês. Vamos entender o que é esse artigo 13A e 13B. Galera, nada mais é do que o quê? Primeiro, são coisas, né? Eu vou colocar coisas mesmo, literalmente, que é para vocês entenderem. Que o delegado de polícia vai poder pedir para empresas de telefonia, né? Para elucidação de algum crime. Pã. Mas peraí, Marisa, que coisas são essas? Primeiro, dados cadastrais. Segundo, sinal para me localizar uma pessoa. Sinal de torre, tá? Primeiro ponto que vocês têm que entender. Para mim, requerer os dados cadastrais, eu não preciso de autorização judicial. Então, o delegado de polícia pode muito bem virar para a Claro e falar assim, ei, Claro, de quem que é o número 669-8137-1437? Aí a Claro vira e fala assim, Marisa da Paz Ferreira Neta, CPF tal, RG tal, endereço tal. Entendeu? É isso. Dados cadastrais, é isso. Ah, pode ser de outras coisas? Pode. Ah, eu posso requerer os dados cadastrais de quem viajou num ônibus em determinado horário? Pode. Eu estou dando um exemplo mais prático aqui que acontece muito na nossa profissão. Ah, mas aí se eu quiser saber a localização de uma pessoa que está sequestrada, aí eu preciso de autorização judicial? Preciso. Então, essa é a primeira diferença. Para mim, requerer os dados cadastrais, eu não preciso de autorização judicial, mas para mim ter informação em relação, ensinar informação para localização de vítima, eu preciso de autorização judicial. Agora vamos ver os crimes. Quais são esses crimes? Galera, localização são crimes relacionados ao tráfico de pessoas. Não é o crime de tráfico de pessoas. São crimes relacionados ao tráfico de pessoas. Pode ter outros também, tá? E quais são os que eu posso pedir dados cadastrais? Sequestro e cárcere privado, redução à condição análoga de escravo, tráfico de pessoas também está aqui, tá? Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, extorsão mediante sequestro e envio de criança ou adolescente ao exterior, que é um crime previsto no ECA, tá? Eu tô destrinchando o artigo 13A aqui com vocês. É importante decorar esses crimes? É, mas o que eu faria? O que eu faço? Eu decoro o lado direito. Por quê? Porque só tem um crime.
que são os crimes relacionados ao tráfico de pessoas. Então, eu sei que do contrário é dados cadastrais. Eu sei que do contrário eu não preciso de autorização judicial, né? Eu faço o estudo reverso. Vamos lá. Como que funciona essa requisição? Primeiro, eu vou requisitar os dados cadastrais, vamos supor relacionado a um crime aí de extorsão mediante sequestro. Mandei para Claro, né? A Claro tem um prazo para me responder. 24 horas. Geralmente eles não respeitam esse prazo, né? Mas enfim, o prazo é esse. Como que funciona para mim ter ali uma localização de uma vítima aí que está relacionada ao tráfico de pessoas? É o seguinte, eu, MP ou autoridade policial, faço esse pedido para o juiz. O juiz tem 12 horas para se manifestar em relação ao pedido que eu fiz, certo? Se ele não se manifestar em 12 horas, eu, autoridade policial ou Ministério Público, eu posso requisitar diretamente, comunicando ele de maneira imediata. Então, presta atenção nisso. Primeiro, eu peço para o juiz. Se o juiz não responder em 12 horas, eu mesmo peço. Mas eu comunico a ele de maneira imediata. Beleza? Beleza. Lembrando que, galera, aqui nesse caso, o inquérito policial, ele deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas. Aí você pergunta assim para mim, professor, mas como que o delegado de polícia, ele tá requerendo ali o sinal, né, de uma localização de uma vítima, de um crime relacionado ao tráfico de pessoas, e ele não tem inquérito ainda? Galera, eu posso muito bem estar numa fase de verificação preliminar. Pode ser uma denúncia anônima, né? E vocês sabem que a gente não vai instaurando denúncia anônima assim de cara, a gente tem que fazer o quê? A VPI, né? Que é a verificação ali da informação, né? Eu não posso sair instaurando assim. Então, vamos supor, se eu fui lá, eu pedi para o juiz me respondeu, né? Eu tenho ali o prazo da instauração desse inquérito. Ele tem que ser instaurado no prazo de 72 horas. No caso dos dados cadastrais, não tem esse prazo para instauração, tá? Mas é muito comum, nessa requisição de dados cadastrais, eu já tenho inquérito. Muito comum mesmo, tá? Mas não há obrigatoriedade de eu instaurar também se não tiver, beleza? Deixei esse quadrinho aqui para vocês, isso aqui é muito bom, muito importante, cai bastante. Acho que já tem uns 3 concursos aí da Polícia Civil que já caiu essa tabela aqui, porque querendo ou não, galera, é a atividade prática de vocês. Por mais que seja ali a atribuição do delegado, quem vai fazer esse ofício é vocês. Vai chegar no seu chefe e falar assim, doutor, é o seguinte, eu tô com um caso ali, né, de um faccionado e tudo mais, eu tenho o telefone dele, eu queria ver se a gente conseguia achar ele tá com o mandado em aberto, né? E aí, a gente vai agilizando, tá bom? Então, vamos lá. Aí aqui tem o artigo 14E, que é muito importante, que ele vai falar o quê? Da citação ali, né, dos agentes de segurança pública, quando ele estiver sendo investigado, inquérito policial, tá? Galera, o que vocês têm que lembrar aqui? Primeiro, o objetivo da investigação tem que ser, de fato, relacionado ao uso da força letal praticado no exercício da profissão, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, essa palavra citação aqui, ela tá um pouco equivocada. Teria que ser intimação, tá? Citação a gente fala que é só no bojo do processo. Aqui a gente está trabalhando com procedimento administrativo, tá? E outra coisa que vocês têm que ficar atentos é em relação ao prazo de 48 horas, tá? Vocês vão entender aqui que é basicamente assim. Ele tem um prazo aí, né? Ele vai ser citado, né? Ele tem um prazo de 48 horas para constituir o defensor, né? Aí, se não tiver essa constituição desse defensor, que é a ausência de nomeação do defensor pelo investigado, o que vai acontecer? A instituição que ele está vinculado vai ser intimada, né? E a instituição vai ter que indicar um defensor no prazo de 48 horas. Aí, beleza. Aí, o que vai acontecer? Se tiver mesmo essa necessidade de indicação desse defensor, caso ele não tenha adquirido, o que vai acontecer? Vai ser o quê? Preferencialmente a defensoria pública,
tá? Aí ele vai falar como é que vai ter que ser o pagamento, tudo mais, essas coisas assim, né? Enfim, se não existir defensor público, como que vai acontecer, né? Mas assim, o que que eu quero que vocês tenham atenção? Aqui, galera, basicamente é uma possibilidade em que o policial ele está sendo investigado, né? Um fato ali relacionado ao trabalho dele. E, entre aspas, se ele não tiver dinheiro para pagar, é literalmente a instituição que vai pagar, né? Aqui mesmo, ó, ele fala, correrão por conta do orçamento próprio da instituição a que ele esteja vinculado. Caso não tenha ali a atuação da Defensoria Pública, caso não tenha defensor público também, entendeu? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam em relação a isso? Nós estamos amparados por esse artigo aqui, em relação a isso, tá? Caso você não tenha ali condição de pagar um advogado, às vezes está geralmente, quando chega a esse ponto aqui, a primeira coisa que a instituição faz é tirar a arma, aí tira as bonificações, as gratificações, né? O salário vai reduzir. Então, o cara realmente ele fica numa situação bem precária, né? E não é justo você ter que pagar o advogado do seu bolso, né? Então, esse artigo aqui é basicamente para isso, tá bom? Vocês dão uma lidinha, porque é algo bem rápido aqui e não tem muito o que se falar, não, tá? Galera, aí aqui, ó, um outro ponto muito importante. O artigo 16, o artigo 17 e o artigo 18. Cai muito, tá? Primeiro, o Ministério Público só pode requerer a devolução do inquérito, né? Se for novas diligências, beleza? Imprescindível o oferecimento da denúncia. Não pode voltar o inquérito para qualquer coisa, tá? Então tem que ser mais ou menos assim, ó, fulano, é um crime de homicídio, né? O Ministério Público tá ali e olha e fala assim, cara, faltou ouvir a principal testemunha que viu os disparos. Delegado de polícia, tô voltando aqui para você ouvir testemunha tal, beleza? Beleza, mais ou menos assim. Artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito, né? É o princípio da o quê? Da indisponibilidade. Galera, isso aqui cai em toda prova que cai em inquérito. Falando que o delegado pode arquivar inquérito policial. Não pode, não pode. Vou repetir. Delegado de polícia não arquiva inquérito policial. Delegado de polícia não arquiva inquérito policial. Olha, o Jean já falou, despenca mesmo. Porque não pode, tá? E às vezes você tá ali no nervosismo, aí você lê assim, ó. A autoridade policial poderá mandar arquivar o inquérito policial. Você não vê que não tem a palavra não. E aí você marca. E aí você erra, tá? Artigo 18 também cai muito. Depois de ordenar o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder às novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Qual que é o exemplo que mais cai aqui, ó? Uma mulher foi vítima do crime de estupro. Ela lembra as características da pessoa, mas ela não conseguiu fazer reconhecimento policial em sede de inquérito. O delegado botou lá a foto das pessoas, papapá, e ela não lembra. Beleza. E aí o delegado concluiu aquele inquérito e falou, ó, não tem autoria, né? Mandou para o MP. Beleza. Cara, passou 30 dias, teve outro crime de estupro na cidade, né? E aí o cara foi pego em flagrante. Quando o cara chegou na delegacia, as características dele eram as mesmas do que o daquela mulher 30 dias atrás, né? O delegado de polícia chama essa mulher, coloca outras pessoas ali para fazer o reconhecimento e ela reconhece ele. Ou seja, ele teve o quê? Notícia de outras provas. Então, o que ele faz? Ele vai fazer novas pesquisas, né? Então, ele vai poder ali fazer essas novas pesquisas, mandar para o Ministério Público oferecer denúncia, beleza? Mas se ele não tiver novas pesquisas, não rola, beleza? Mais ou menos isso que quer dizer o artigo 18. Vamos lá. Aqui vai falar da questão aí dos crimes que não couber ação pública, tá? Isso aqui é bem tranquilo. Aqui vai falar do caráter sigiloso do inquérito policial, tá? Parágrafo único é muito importante, né? Que nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar qualquer alteração referente a inquérito policial.
Até porque, galera, inquérito policial é um procedimento administrativo, é sigiloso, ninguém foi condenado ainda, é apenas investigação. Então, não tem por que eu colocar aquilo na folha de atestado de antecedentes, beleza? A incomunicabilidade do indiciado, que tem lá, né, no CPP, não foi recepcionado pela Constituição, tá? Fica atento em relação a isso, que às vezes eu vejo cobrando em prova. Então, fica muito atento em relação a isso, beleza? Não foi recepcionado. O artigo 22 aqui vai falar da questão da circunscrição policial, um artigo bem tranquilo também, bem raro cair em prova, tá? Tanto que eu não marquei muita coisa aqui em relação a ele. Artigo 23, fala aí da questão de mandar um ofício, né, ao Instituto de Identificação e Estatística, né? Isso daqui, galera, como é que se diz? É uma forma de alimentar o banco de dados, tá? Então, vocês vão ver que quando a gente for falar ali dos crimes hediondos, quando a gente for nos crimes hediondos, quando a gente for entrar na LEP, vocês vão ver, né, que tem aquela parte ali que vai falar realmente disso aqui, dessa questão do Instituto de Identificação. Mas não é uma coisa também que eu vejo caindo muito, tá? Então, o inquérito policial vai lá do artigo 4º ao 23 do CPP, falei aqui os pontos mais importantes para os senhores, coloquei umas tabelinhas aí que eu acho que cai bastante em prova, e agora a gente vai fazer as questões, beleza? Bora lá. Questão 1. No que concerne ao inquérito policial, é correto afirmar que caberá recurso do despacho quem deferir o requerimento de abertura do inquérito para o órgão do Poder Judiciário. Não é Poder Judiciário, né, galera? Quem que é aqui? Fala para mim. Chefe de polícia. Chefe de polícia. Vocês estão crânio. Isso aqui cai demais. O inquérito policial será iniciado de ofício nos crimes de ação privada, se for requerido no prazo legal por pessoa plenamente capaz. Galera, o inquérito policial será iniciado de ofício nos crimes de ação privada? Não, galera. Não pode, né? É nos crimes de ação pública. Ação privada tem que ter requerimento, beleza? Não existe isso. A autoridade policial, nos crimes de ação pública, somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tem qualidade para intentar. Aí aqui ele confundiu a letra B e a C, né? Na verdade, em ação pública ele não precisa de requerimento. Precisa de ação privada. A autoridade policial mencionará anotações referentes à instauração do inquérito contra os requerentes nos atestados excedentes que lhe forem solicitados. Aqui não pode, né? Aqui, na verdade, não pode mencionar, tá? Não mencionará. Então, aqui também está falso. Então, nosso gabarito aqui é letra E. Letra E, tá? O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base uma para outra. Falei desse artigo para vocês. Vira e mexe, ele cai aí nas provas. 2. Em relação ao inquérito policial, assinale a opção correta. Nos casos de crimes processados mediante a ação penal privada, a autoridade policial somente poderá proceder ao inquérito por requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la ou do Ministério Público. Essa daqui tá legalzinha, né? Vamos ver as outras. Para verificar a possibilidade de a infração haver sido praticada de determinado modo, a autoridade policial só poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contraria a modalidade ou ordem pública. Após autorização judicial, precisa de autorização judicial para proceder à reprodução simulada dos fatos? Não precisa, eu falei isso para vocês, tá? Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial não poderá proceder a novas pesquisas? E aí, pode ou não? Se tiver novas provas, pode sim, né, galera? Então, não é uma regra. O inquérito é procedimento indispensável para o oferecimento da denúncia. E aí, o que significa dizer que ele é indispensável? Fala aí para mim, tá certo ou errado? Essas palavras aqui, às vezes, pegam vocês em prova. Imprescindível, prescindível, indispensável, dispensável, defeso, salvo. Isso aqui sempre pega o aluno em prova. Galera, a questão nada mais é do que ela está dizendo assim, ó, que o inquérito é obrigatório para o oferecimento da denúncia. E não. Eu posso ter oferecimento de denúncia sem inquérito policial? Eu posso. Até porque vocês sabem que o Ministério Público pode fazer o PIC, né? Que é o procedimento investigativo deles lá, tá? Então, não é obrigatório.
O inquérito não poderá ser iniciado sem representação nos casos de crimes em que... tá. Ficou meio coisado aqui. Em crime em que é cabível... Tá, deixa eu só tirar esse aqui. O inquérito não poderá ser iniciado sem representação nos casos dos crimes em que é cabível ação... Nossa, ficou muito feio. Deixa eu olhar bem aqui se tem essa parte aqui. Entendi. Nada mais é do que ele está querendo dizer aqui, ó, que nos crimes que na ação pública que cabe representação, no caso, nos crimes de ação pública condicionada à representação, ele não pode ser iniciado sem a representação. Mais ou menos a questão quer dizer assim. Não sei se eu copiei e colei errado, ou se ela já veio desse jeito, mas a gente conseguiu entender, né? Então, aqui o nosso gabarito ficou letra A. Agora vamos, letra E. Agora vamos ver aqui, galera. Por que a letra A está errada? Alguém me fala? Será que é Ministério Público aqui? Vocês acham que é? Vocês acham que o Ministério Público vai requerer a instauração de um inquérito policial de ação penal privada? Não, né, galera? Pelo amor de Deus. Aqui, na verdade, a questão quis te confundir. Ação penal privada é igual a Vanilla falou, né? Ou é requerimento de quem tem qualidade para intentá-lo ou da própria vítima, tá? Por isso que tá errado aqui. Vou marcar aqui. Vamos para a próxima. 3. Assinale a alternativa correta de acordo com o artigo 4º ao 23 do CPP. Não cabe à autoridade policial fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Na verdade, cabe sim, tá? Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tem a qualidade para intentá-la. Essa aqui tá bonita. Exatamente o que a gente estava falando na questão anterior. O inquérito policial, por ter natureza administrativa, não se sujeita ao contraditório e nem a qualquer interferência do órgão do Ministério Público ou Poder Judiciário. E aí? O que você acha disso aqui? Ele não se sujeita ao contraditório, beleza. Agora, qualquer interferência do MP e do Poder Judiciário, ficou meio pesada, né, galera? Até porque a gente sabe que o detentor da ação penal é o MP e ele que vai, querendo ou não, dar a questão da dilação de prazos, né? Enfim. Apenas após regular deferimento do pedido de busca e apreensão, a autoridade policial pode apreender os objetos que tiverem relação com o fato investigado. Não, galera. Isso aqui ele quis te confundir com a questão da busca e apreensão ali, dentro do inquérito, né? Confundindo você aí com os objetos que têm relação com o fato. Uma situação aí, por exemplo, de homicídio, né? Você chega numa cena de crime de homicídio, tem uma arma lá no chão. Você vai precisar de autorização do juiz para prender aquela arma? Óbvio que não, tá? A natureza da ação penal, pública ou privada, não interfere nos requisitos para a instauração do inquérito. Óbvio que interfere, né? Então, aqui o nosso gabarito ficou letra B. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tem a qualidade para intentá-la. 4. No curso do inquérito que apurava a prática de crime de tráfico de pessoas, previsto no artigo 149-A do Código Penal, a autoridade policial entendeu imprescindível às investigações o acesso a informações cadastrais dos suspeitos, passíveis de obtenção junto a empresas privadas. Com base na situação narrada, aponte a afirmativa correta acerca da investigação do crime em questão. Galera, então vamos lá. Primeiro, é um crime de tráfico de pessoas. Segundo, ele quer o quê? Informações cadastrais. Ele não quer sinal do telefone, tá? Ele quer informações cadastrais. Eu preciso de autorização judicial nesse caso? Responde para mim. Só me fala isso. Eu preciso de autorização judicial ou não? Sim ou não? Não. Não. Então, beleza. Então, já vamos começar a excluir aqui as questões. Permite que o delegado de polícia requisite as informações cadastrais diretamente. Ó, vou nem terminar de ler. O delegado de polícia pode requisitar as empresas privadas o conhecimento das informações cadastrais mediante autorização judicial? Não.
Estou ensinando vocês a fazer prova, porque é isso que a prova vai fazer com vocês. Por isso que eu fiz o quadro. Porque a primeira coisa que eles vão querer saber é se precisa ou não de autorização do juiz. O delegado de polícia pode requisitar diretamente? Pode. O Código de Processo Penal permite que o delegado de polícia requisite informações cadastrais diretamente às empresas de iniciativa privada apenas quando há apuração dos crimes de sequestro, extorsão, mediante sequestro e redução condicional do escravo, não estando prevista a requisição do tráfico de pessoas, que está errado, porque está incluso, tá? Aí ele vai falar aqui, ó, diretamente. Essa última aqui, ele vai falar que precisa de autorização judicial, é porque a questão foi cortada, tá? Mas essa última aqui também está errada. Então, galera, a gente fica em dúvida entre só a A e a C. Por quê? Porque a B está falando que precisa de autorização judicial, a E está falando que precisa de autorização judicial, e a D está falando que o tráfico de pessoas não está incluso aqui. Mas, na verdade, ele está. Inclusive, ele está nos dois, né? Só que um ele vai falar que é tráfico de pessoas, no outro ele vai falar que é os crimes relacionados ao tráfico de pessoas. Agora, vamos lá. Letra A. O Código de Processo Penal permite que o delegado de polícia requisite as informações cadastrais diretamente às empresas de iniciativa privada. Aqui está certo. Que devem fornecer no prazo de 24 horas, independente de autorização judicial. Essa aqui está bonita. C. O delegado de polícia pode requisitar diretamente às empresas privadas o fornecimento das informações cadastrais, que devem ser fornecidas pelo prazo de 72 horas, sendo apenas comunicado ao juiz. Galera, não tem isso, tá? Esse 72 horas aqui é o prazo de instauração do inquérito policial, mas é nos casos quando eu vou pedir para o juiz a localização de vítima nos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, tá? Então, o nosso gabarito aqui vai ser letra A. Depois vocês olham naquele quadrinho que eu fiz para vocês, beleza? Questãozinha boa aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Passou, peraí. Aí, 5. Ao sair do trabalho e a caminho de casa, Paulo deparou-se com um cadáver, que parecia ter sido baleado. De pronto, entrou em contato com a autoridade policial e informou o ocorrido. Nesse caso, estamos diante de... Galera, eu não coloquei notícia crimes ali no slide de vocês, porque eu coloquei essa questão para a gente falar um pouquinho dela. Galera, é o seguinte, o gabarito aqui da questão vai ser a letra D, tá? E aí eu vou explicar para vocês o que significa qualquer uma dessas daqui, beleza? Primeiro, notícia crime de cognição coercitiva é quando o cara é preso em flagrante. É só você lembrar da palavra coerção. Coerção vai te lembrar prisão em flagrante. Então, o cara chegou na delegacia, prisão em flagrante, notícia crimes de cognição coercitiva. Agora vamos para a diferença entre a notícia crimes espontânea de cognição imediata e imediata. Qual que é a diferença dessas duas? Eu sempre lembro assim, ó. Imediata é quando a polícia descobre, entre aspas, sozinha, ou seja, ninguém falou para ela. O maior exemplo disso é a matéria jornalística. Então, vamos supor que eu estou deitada no sofá, né? E eu descubro um crime através da televisão, né? Isso é o quê? Notícia crimes espontâneos de cognição imediata. Agora, quando alguém me conta, quando alguém vai lá na delegacia fazer o BO, né? Eu vou até colocar aqui BO na delegacia, que vocês vão ficar mais ligados. Peraí, deixa eu apagar. Aí não. Aí eu não descobri sozinho, eu, polícia. Eu descobri através desse BO, né? Então, vocês colocam aqui, ó. Nesse caso aqui, a polícia descobre. A polícia descobre sozinha. Não é o termo que vocês vão achar na doutrina, né? Mas é o termo que eu estou ensinando para vocês acertarem. E outra pessoa vai lá e faz o BO, tá? Por isso que chama imediata, imediata. Imediatamente. Eu descobri naquela hora. Imediatamente. Não, a pessoa veio e me falou na delegacia, né? E essa provocada, galera, na verdade, é a mesma coisa da imediata. Por quê? Porque a pessoa está me provocando, a pessoa está provocando a autoridade policial a abrir um procedimento. Então a pessoa vai lá na delegacia, faz o BO, fala assim, ó, meu marido está me ameaçando, eu quero a medida protetiva, né? Ele mandou uns áudios falando que vai me matar.
Então, ele está provocando a autoridade policial a instaurar um procedimento em relação a isso, tá? E o que é delatio criminis? Galera, delatio criminis é quando um terceiro comunica a questão do crime, que foi o que aconteceu aqui, ó. O Paulo estava saindo do trabalho e se deparou com um cadáver. O Paulo é parente do cadáver? Não, a questão não falou isso. Ah, é algum conhecido dele? Não, ele simplesmente viu e enviou. Qual que é a diferença da delatio criminis para notícia crimes espontânea de concussão imediata? Que na imediata, quem realmente vai levar, né, o conhecimento à autoridade policial é a própria pessoa que é vítima ou parente da vítima, ela tem alguma relação. Na delatio não, é um terceiro, tá? Só para vocês ficarem atentos aí em relação a essas diferenças, porque isso aqui vira e mexe cai, principalmente com o curso de Polícia Civil, tá? Então, o nosso gabarito aqui é a letra D. Vamos para 6 agora. Sobre o inquérito policial, é correto afirmar que o membro do Ministério Público que atua na fase de inquérito policial estará impedido para oferecer denúncia contra o investigado? Não mesmo, né, galera? Isso aqui não é juiz das garantias, não, para o Ministério Público, beleza? Então, ele não está impedido, não. A instauração de inquérito policial nos crimes de ação penal pública dar-se-á por requerimento do ofendido ou requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, vedado à autoridade policial atuar de ofício. Galera, o crime é de ação penal pública. O delegado de polícia não pode atuar de ofício? Óbvio que ele pode, tá? No crime de sequestro e cárcere privado, a autoridade policial poderá requisitar de empresas da iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima, mas não de suspeito? Não, ele pode de todo mundo, né, galera? Todo mundo ele pode. Em se tratando de investigado servidor de órgão de segurança pública, por fato relacionado ao uso de força letal no exercício profissional, da instauração de inquérito policial será ele citado, podendo constituir defensor. Exatamente, qual que é o prazo aqui? 48 horas. Relatado o inquérito policial, caberá ao Ministério Público determinar o arquivamento ou denunciar o investigado, sendo vedado o retorno dos autos à autoridade policial para outras diligências? Não, pode sim, tá? Óbvio que o Ministério Público entender que ele precisa de outras diligências, que são imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, ele pode voltar com os autos para o delegado, beleza? Então, aqui o nosso gabarito fica a letra D, 6, letra D. 7, última questão. De acordo com as normas processuais penais vigentes no Brasil, assinale a alternativa correta. O inquérito policial que tramitar perante a Justiça Estadual deve ser concluído em 30 dias, caso o investigado esteja solto. Bom, até aqui tá bonito. Podendo ser prorrogado após decisão do magistrado responsável. Tá bonito. Vamos ver a B. Não se tramitam inquéritos policiais perante a Justiça Federal? Se tramita sim, tá? De acordo com a lei de tóxicos, o inquérito policial que apura o crime de tráfico de entorpecente tem os mesmos prazos de conclusão previstos nos Códigos de Processo Penal? Não, não é o mesmo. Lá é 30 e 90, tá? 30 preso, 90 solto. Se o investigado estiver preso, o prazo de conclusão do inquérito policial será o mesmo quando ele estiver solto? Ah, até parece, né, gente? Aí você tá viajando, né? Imagina, ninguém dá conta de tanto serviço. Nos crimes contra a economia popular, o prazo para a conclusão do inquérito policial é de 100 dias. Meu Deus do céu. Aí não, né? 100 dias. Caso o investigado esteja preso, galera, vocês veem que às vezes é umas coisas tão absurdas, e aí você erra na hora da prova, você fala assim, nossa, eu sou muito burro, né? Mas não é falta de atenção, é falta de rabiscar, de ler, né? De marcar ali um grifo, um X, ver o que está errado. E aí o nervosismo te faz errar questões bobas, que o seu concorrente, quando ele está concentrado, ele não vai errar. Por isso que vocês têm que ficar atentos quando vocês fazem questão aí no estudo de vocês, tá? Faz isso que eu tô falando, vai marcando, vai grifando, coloca por que que tá errado, coloca por que que tá certo. Isso é muito importante, tá? Então, a 7 aqui, o nosso gabarito ficou letra A, tá? Foi uma aula muito bacana. Qualquer dúvida, vocês falam comigo no WhatsApp. Eu vou disponibilizar esse material para vocês, inclusive grifado,
que vai ser muito importante. E faça uma revisão disso aqui. Isso aqui cai demais. Toda prova de concurso vai cair isso aqui. Por quê? Mesmo que você vá fazer concurso para Polícia Penal, para Polícia Civil, para Polícia Militar, tudo é inquérito. Tudo. Você tem que saber as características do inquérito, você tem que saber como funciona a investigação. Porque toda pessoa que é condenada, que vai para a fase de execução da pena, um dia ela passou pelo inquérito policial. Muito difícil não ter passado. Então você tem que saber, tá? Alguém ficou com alguma dúvida? Aulinha top, hein, galera? Até cansei aqui, mas esse assunto aqui é bacana demais, meu Deus do céu. Alguma dúvida, Vanilla?